Olá, pessoal! Hoje nós voltamos aqui com a parte de funções complexas no tópico série de Taylor e Loran. Então, nós vamos precisar do conhecimento, inicial de série de Loran para a gente definir o que é um resíduo e iniciar os estudos na teoria de resíduo. Então, nós vamos primeiro definir o que é uma série de Taylor e daí, entendido isso, a gente passa para a série de Loran. E nós vamos ver também algumas singularidades, vamos definir o que são singularidades, e daí nós finalizamos a nossa aula com alguns exercícios. Então, para nós iniciarmos o estudo de séries, nós precisamos definir alguns tipos de conjuntos especiais dentro do conjunto dos números complexos. O primeiro se chama disco, e ele é o conjunto de todos os pontos em C definidos da seguinte forma: D de Z0R, que é a notação que nós utilizamos para disco, é o seguinte conjunto. Z é um número complexo, tal que o módulo de Z menos Z0 é menor do que esse número real R. Então, esse conjunto ele também pode ser definido da seguinte forma. Então, ao invés de a gente escrever tudo isso, a gente pode usar apenas a notação dele, que é o D de Z0R, ou nós podemos utilizar também esse módulo de Z menos Z0 menor que R. E aí, o que é esse conjunto? É o conjunto de todos os valores complexos Z no interior de uma circunferência de raio R e centro em Z0. Então, vamos visualizar que tipo de conjunto o disco representa no conjunto de números complexos. Então, nós temos essa figura, que é um círculo. Então, nós podemos ver que a circunferência desse círculo está tracejada. E por que isso está tracejado? Porque a forma com que a gente definiu o conjunto D de Z0R, a gente tem uma inequação. E aí a gente tem o seguinte, que o módulo Z menos Z0 é menor do que R. Então, o que a gente tem aqui nesse módulo de Z menos Z0? O módulo é uma distância. Então, a gente diz que a distância de Z até Z0 é menor do que um dado valor real R, que no caso é o raio. Então, esse conjunto vai representar todos os valores de Z, tal que, quando eu calculo essa distância de Z até o centro da circunferência, que é Z0, se esse valor obtido for menor do que um dado R, então esse ponto vai estar dentro do nosso conjunto. Então, como ele é menor que R, a gente não vai pegar a circunferência em volta do círculo. Se ele fosse menor ou igual a R, daí nós incluiríamos essa circunferência. E se ele fosse igual a R, então nós incluiríamos exatamente a circunferência, porque aí a distância de Z até Z0 seria igual a R, ou seja, seriam todos os pontos sobre a circunferência. Vejamos agora a definição de coroa circular. Então, se nós temos dois números reais não nulos, R minúsculo e R maiúsculo, nós dizemos que uma coroa circular é um conjunto de pontos dentro do conjunto de números complexos denotados por C de Z0, Rzinho, Rzão, que é definido da seguinte forma. Então, todo Z pertencente a números complexos, tais que a distância entre Z e Z0 vai ser maior do que Rzinho e vai ser menor do que Rzão. Então, é bem parecida com a definição de disco, só que o disco nós temos apenas que essa distância é menor do que Rzão. Nesse caso, além de ser menor que o Rzão, vai ser maior que um dado Rzinho. E aí, esse conjunto, da mesma forma que o disco, ele também pode ser escrito como sendo apenas essa inequação. Então, esse conjunto ele vai denotar o conjunto de todos os valores de Z complexo, tal que a distância de Z até o centro, que é o Z0, vai ser menor do que R e, ao mesmo tempo, maior do que o Rzinho. Então, essa aqui é a ilustração de uma coroa circular. Então, nós temos também uma região que parece um círculo, no entanto, é como se a gente tivesse retirado um círculo de dentro de um círculo maior. Então, a região acaba ficando como uma coroa em volta desse círculo menor. Então, considerando a nossa inequação, Rzinho menor que o módulo de Z menos Z0, que é menor do que Rzão, vamos analisar cada inequação separadamente. Então, começando aqui com o caso do Rzinho, a gente vai ter que o Rzinho vai ser menor
do que a distância entre z menos z0. Então, o que isso quer dizer? Se a gente tem um círculo aqui, uma circunferência de raio em rzinho, nós teríamos mais ou menos isso aqui. Então, se eu quero que a distância de z até z0 seja maior do que isso, então eu estou considerando toda essa região aqui, ó, que está maior do que esse círculo de raio rzinho. Então, como eu estou utilizando maior e não maior ou igual, eu não estou incluindo, nesse caso, a circunferência de raio rzinho. Por outro lado, se eu for pegar agora a segunda parte, que é módulo de z menos z0 menor do que rzão, então se eu desenho uma circunferência de raio rzão, eu estou pegando tudo que está ali dentro, que foi a definição de disco. Então, a coroa circular é como se a gente fizesse uma intersecção dessas duas regiões. Então, quando a gente faz isso, a intersecção é justamente essa região que está aqui em cinza. É importante a gente sempre prestar atenção na desigualdade que está aparecendo. Então, por definição, a gente tem que vai ser apenas menor ou maior, não vai ter um igual ali no meio. Mas caso essa desigualdade seja definida em determinado exercício de outra forma, a gente tem que verificar se vai ser menor ou se vai ser menor ou igual. E aí entra aquela ideia que a gente viu para disco. Então, antes da gente definir a série de Taylor, nós vamos ver a ideia de singularidade. Então, se nós temos uma função complexa f, nós dizemos que z0 é um ponto singular de f se a f não é analítica naquele ponto. Então, se existe uma vizinhança de z0 em que f é analítica, então z0 é um ponto singular isolado. Então, se f não é analítica em z0, z0 é um ponto singular. E, mais ainda, o ponto singular isolado é uma classificação de um ponto singular. Então, se por um acaso, nesse ponto z0, se a gente pegar uma vizinhança em volta dele e nessa vizinhança f for analítica, aí a gente chama ele de ponto singular isolado. E aí, mais para frente, a gente vai ver umas outras classificações de singularidade. Então, nós temos aqui uma função f de z. Essa função é definida como z sobre z menos 1 vezes z mais 1. Então, nós vimos que a função z é uma função analítica. Vimos também que z menos 1 e z mais 1 também são funções analíticas. Então, nesse caso, nós temos um quociente de funções analíticas que também é uma função analítica. Só que qual é o problema aí? Onde que essa função não é analítica, né? No ponto em que z é igual a 1, porque nisso a gente vai zerar essa parte z menos 1, ou no ponto que z é igual a menos 1, porque a gente vai zerar esse outro termo aqui, z mais 1. Então, são dois pontos que nós classificamos como pontos singulares dessa função f definida. Tudo bem? E aí, será que se a gente pegar uma vizinhança desses pontos singulares, a f vai ser analítica? Então, se a gente pensa no ponto 1, existe alguma vizinhança ali em que f é analítica? Sim, qualquer ponto, por mais próximo que 1 que a gente pegue, a função vai ser analítica. Ela só não vai ser exatamente em 1. Então, se a gente pensa numa vizinhança como sendo uma circunferência de um determinado raio em volta desse ponto 1, então a gente pode concluir sim que a f vai ser analítica em toda essa vizinhança. De forma similar, se nós pensarmos numa vizinhança em volta do ponto menos 1, essa função também vai ser analítica ali. Então, além de ser ponto singular, a gente também pode dizer que o 1 e menos 1 são pontos singulares isolados dessa função f. Então, finalmente, nós chegamos na parte em que a gente tem um teorema que define como que é uma série de Taylor. Nós temos o seguinte: se f é uma função analítica em um disco dz0r, com um raio de convergência 0 menor que r menor que infinito, então f tem uma representação por série de potências. Ou seja, f de z pode ser escrita como um somatório que começa de n igual a zero e vai até infinito, de um coeficiente a n que multiplica um termo z menos z0 elevado a n, ou seja, uma potência. E aí, se a gente for abrir esse termo para n igual a zero, a gente substitui no lugar do n o zero
a gente vai ter A0 vezes Z menos Z0 elevado a zero, que vai dar 1. Então, nós teremos A0. Para n igual a 1, teremos A1, Z menos Z0 elevado a 1. Para n igual a 2, A2, Z menos Z0 elevado ao quadrado. E aí, como a gente tem um somatório infinito, a gente vai somando todas essas potências. E isso vai acontecer para todo número complexo Z que está dentro desse disco que foi definido. E os coeficientes AN, definidos da forma derivada enésima de f no ponto Z0 sobre n fatorial, são os coeficientes da série de Taylor. Então, é importante a gente observar aqui algumas coisas. A primeira delas é que f de z, definida como essa série de potência, na verdade ela está definida como uma forma geral de série de potência. Então, toda série de potência tem essa representação. Só que uma série de potência ela só vai ser dita série de Taylor se esses coeficientes AN são definidos dessa forma aqui, derivada enésima de f no ponto Z0 sobre n fatorial. Se eles forem definidos de qualquer outra forma, isso não caracteriza uma série de Taylor. Então, o cálculo do coeficiente é o passo mais importante do cálculo aí de uma série de Taylor. E aí, pessoal, tem alguns conceitos aqui nesse teorema, como raio de convergência, e a própria representação de série de potências, que não é um conceito que vocês estão familiarizados. Isso porque esse conteúdo nós veremos ainda em cálculo 4, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui. O que a gente vai ver de séries vai ser uma coisa que é necessária para aprendizado de resíduos. Não vamos entrar em detalhes aqui na teoria de séries de potências ou séries de Loran. Então fiquem tranquilos que a gente vai ver o necessário para essa disciplina. Então vamos resolver um exemplo bem tradicional de série de Taylor, que é para encontrar a série de Taylor de uma função f de z igual a e elevado a z, em torno do ponto z0 igual a zero. Primeiramente, eu vou fazer uma observação. Quando a gente tem uma série de Taylor que é em torno do ponto z0 igual a zero, seja lá qual for a função que nós queremos aproximar, nós chamamos essa série de série de Maclaurin. Então, a série de Maclaurin é o caso especial da série de Taylor, que é quando z0 é igual a zero. Então, nós podemos observar que quando a gente tem z0 igual a zero, esse termo aqui da potência da série de Taylor, ao invés de ele ser z menos z0 elevado a n, ele vai ser z elevado a n. Então, vamos encontrar quem é essa série de Taylor ou Maclaurin da função e elevado a z. Então, primeiramente, nós precisamos calcular quem são os coeficientes AN. Para isso, a gente precisa encontrar quem é a derivada enésima da função f. Então, se a função f é a função e elevado a z, a primeira derivada vai ser o próprio e elevado a z, a segunda derivada vai ser o e elevado a z. Então, independente do número de vezes que eu derive ela, eu vou ter sempre a mesma função e elevado a z. Então, a gente pode escrever que a derivada enésima da função f vai ser e elevado a z. Só que nós precisamos não só da derivada enésima num ponto z qualquer, nós queremos no ponto z0. Então, a gente quer a derivada enésima no ponto 0, que vai ser igual a e elevado a zero, que vai ser igual a 1. Então, nós já calculamos o termo do numerador. No denominador, a gente tem um n. Esse n ele vai variar com a série, então a gente mantém ele, n fatorial. Então, a gente define que os coeficientes AN vão ser definidos como a derivada enésima de f no ponto z0, que vai ser 1 sobre n fatorial. Então, basta agora substituir o coeficiente AN no termo geral da série. Então, nós vamos ter que a função f de z é igual ao somatório de n igual a zero até o infinito de AN, que vai ser 1 sobre n fatorial multiplicado pela potência da série, que nesse caso da série de Maclaurin é o z elevado a n. Então, nós encontramos a série de Maclaurin da função e elevado a z, que é dada pelo somatório de n igual a zero até infinito de z elevado a n sobre n fatorial. E daí nós podemos expandir alguns termos para a gente ver como que é a cara dessa série. Então, vamos lá. Então, para n igual a zero, nós vamos ter a0, z elevado a zero, que vai resultar no a0. N igual a 1, a1, que multiplica z elevado a 1, que é o próprio z. Mais, para n igual a 2, teremos a2,
z elevado ao quadrado. E assim por diante, nós vamos tendo os outros termos dessa série infinita. Agora que nós introduzimos o conceito de série de Taylor, nós vamos ver o teorema da série de Laurent. Então, esse teorema define qual é a forma de uma série de Laurent e como que nós calculamos os coeficientes dela. Então, vamos lá. Seja f uma função analítica em uma coroa circular. C de Z0, Rzinho, Rzão, assim como nós definimos no início da aula. Então, f tem uma representação da seguinte forma. Vai ser um somatório que nesse caso vai de menos infinito a infinito, de a n, que multiplica z menos z0 elevado a n. Então, se nós dividirmos esse somatório de menos infinito até 1 e depois de 0 até infinito, nós obtemos duas partes da série de Laurent. Então, essa primeira parte, em que a gente vai ter os coeficientes com índice negativo, e a segunda parte, que está na forma geral de uma série de potências para uma função analítica. Então, os coeficientes a n, para n pertencente aí a todo o conjunto dos números inteiros, vai ser dado da seguinte forma. A n é igual a 1 sobre 2πi, que multiplica a integral de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1 dz. Essa integral é uma integral curvilínea, que está calculada sobre uma curva gama, que é uma curva de Jordan, que está contida nessa coroa. Uma outra coisa importante de ser dita aqui é que essa primeira parte da série de Laurent, que está escrita como número 1, é chamada de parte principal, enquanto a segunda parte é chamada de parte irregular. Então, o que difere visualmente a série de Laurent de uma série de potências comum é justamente a parte principal dela, em que os índices são negativos. Uma outra coisa interessante da gente notar é que os coeficientes a n são muito parecidos com a fórmula integral de Cauchy para derivadas, né? Exceto por um n fatorial que está faltando aí. Mas é muito parecido. E a fórmula de Cauchy para derivadas nós utilizamos justamente para funções que possuem algum tipo de descontinuidade que a gente quer lidar com elas e não pode utilizar o teorema de Cauchy-Goursat. Então, a ideia da série de Laurent é justamente para aquelas funções em que a gente não consegue encontrar uma série de Taylor para elas, porque elas são singulares em alguns pontos. Então, a gente consegue calcular uma série de Laurent. E daí a gente consegue classificar essas singularidades também. Então, a gente vai ver agora como que é a representação dessa curva gama dentro dessa coroa circular, na qual a função f está definida como analítica. Então, como a curva gama tem que estar contida dentro da coroa circular, nós temos aqui uma coroa circular, exatamente igual a que a gente aprendeu um pouquinho antes na aula, e a gente tem um raio maior, Rzão, um raio menor, Rzinho, e o centro dessa coroa, que é o Z0. Então, a gente tem uma curva de Jordan, que é uma curva suave e fechada dentro da coroa. Então, é mais ou menos assim que seria a aparência dessa curva gama. Então, é importante notar aqui que se a função f é analítica em todos os pontos do interior desse círculo z menos z0 igual a r, então a série de Laurent é igual à série de Taylor. Então, o grande lance da série de Laurent é que dentro do círculo maior pode haver descontinuidade na função. E aí a gente utiliza a coroa para que a gente possa calcular uma série não levando em conta essas descontinuidades. Então, a partir da série de Laurent de uma determinada função, a gente pode classificar qual tipo de singularidade é esse Z0. Então, o Z0, quando ele é uma singularidade isolada, né, a gente viu que a singularidade isolada é quando o Z0 é um ponto de singularidade e qualquer vizinhança que a gente pegue dele, a função f vai ser analítica. Então, se Z0 é uma singularidade isolada, nós temos as três possibilidades para classificar ele. A primeira é classificar como singularidade removível. Nesse caso, a gente vai ter que todos os coeficientes an com n negativo são nulos. Ou seja, a parte principal da série de Laurent ela é nula, a gente só vai ter a parte regular. A segunda classificação de singularidade é o polo. Então, nós vamos ter um polo quando a série possui um número finitos de an com n negativo.
Então, a gente vai ter a parte regular da série somando alguns termos com n negativo. Então, se a gente tem um número k de potências negativas de z menos z0, a gente diz que um polo é de ordem k. Então, tudo vai depender de quantos coeficientes com índice negativo que a gente vai ter nessa série. E o terceiro tipo de singularidade isolada é a singularidade essencial, se existem infinitos termos com potência negativa de z menos z0, ou seja, a gente tem infinitos termos na parte principal da série, e aí a gente tem a chamada singularidade essencial. Então, vamos considerar uma função f de z igual a 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Nós vamos considerar agora a série de Laurent dessa função f de z em torno do ponto z0 igual a 1. Então, a gente tem menos 1 sobre 2 que multiplica z menos 1 ao quadrado, menos 1 sobre 4 que multiplica z menos 1, menos 1 oitavo, menos 1 sobre 18 que multiplica z menos 1 e assim por diante. Então, o que nós podemos observar em relação ao ponto z0 igual a 1? Primeiramente, esse é um ponto singular da função, porque se a gente substituir o 1 ali no denominador, no z menos 1, a gente zera, e aí a gente tem uma singularidade. O segundo caso é que essa singularidade é isolada, porque se a gente pega uma vizinhança em volta desse ponto 1, não existe nenhum outro ponto em que essa função não vai ser analítica. Na verdade, é o único ponto que vai zerar essa função, os únicos, né? Vão ser o ponto 1 e o ponto 3, que vai zerar o termo do lado. Então, para nós classificarmos qual é o tipo de singularidade que o z0 igual a 1 é, nós vamos verificar os termos da série. Então, veja só, nós temos apenas dois termos que possuem expoente negativo, né? Negativo porque ele está no denominador. Então, uma série de potências, a gente assume que o z menos z0 vai estar no numerador. Então, se ele não está, quer dizer que o expoente dele vai ser negativo. Então, nós temos um número finito de termos. A gente vai classificar esse ponto como sendo um polo. Mas qual é a ordem desse polo? A ordem está associada ao número de termos. Então, se nós temos dois termos com expoente negativo, isso quer dizer que o z0 igual a 1 vai ser um polo de ordem 2. Fazendo o mesmo por ponto z0 igual a 3, nós vamos ter a seguinte série de Laurent. Então, a gente pode observar que o z0 igual a 3, pelo mesmo motivo do z0 igual a 1, também é um ponto singular isolado. E se a gente avaliar a série de Laurent em torno desse ponto, a gente pode observar que temos apenas um termo com expoente negativo, que é esse primeiro termo, 1 sobre 4z menos 3. Então, se nós temos um número finito de termos com expoente negativo, isso quer dizer que a gente tem um polo. E nesse caso, como nós temos apenas um termo, a gente tem um polo de ordem 1. Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos fazer um exemplo para classificar a singularidade de uma função g de z igual a seno de z sobre z. Primeiramente, é dada a série de Taylor da função seno de z, em torno do ponto z0 igual a 0. Então, a gente tem que essa série vai ser dada por z menos z ao cubo sobre 3 fatorial, mais z à quinta sobre 5 fatorial, menos z à sétima sobre 7 fatorial, e assim por diante. Nesse caso, o ponto z0 igual a 0 não é uma singularidade para essa função. Então, qualquer raio que eu pegue em torno desse z0, qualquer disco, a minha função f de z vai ser analítica. Porque a gente sabe também que a função seno de z é uma função inteira. Só que quando a gente multiplica ali por 1 sobre z, a gente tem seno de z sobre z, então essa função já tem uma singularidade no ponto z0 igual a 0. E aí a gente não tem como ter uma série de Taylor para ela. A gente precisa calcular uma série de Laurent. Então vamos lá. Para eu obter seno de z sobre z, não basta eu multiplicar por 1 sobre z a série da função seno. Então, se eu fizer isso termo a termo, eu vou obter o seguinte. Então, vai ficar seno de z sobre z é igual a z sobre z, que dá 1, menos z ao cubo sobre z vezes 3 fatorial, mais z à quinta sobre z vezes 5 fatorial, menos z à sétima sobre z, que multiplica 7 fatorial, e assim por diante. Então, se nós simplificarmos essas frações, nós vamos obter 1 menos z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais
z à quarta sobre 5 fatorial menos z à sexta sobre 7 fatorial e assim por diante. Então, vamos classificar a partir dessa série obtida para a função seno de z sobre z, qual é o tipo de singularidade isolada que o z0 igual a zero é. Nós podemos observar que não há nenhum termo com potência negativa nessa série. Sendo assim, o único caso de classificação que nós temos é a singularidade removível. Então, a gente pode dizer que o ponto z0 igual a zero é um ponto singular removível ou uma singularidade removível. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos o que são discos e coroas circulares, o que é uma singularidade isolada, vimos também o que é uma série de Taylor e resolvemos um exemplo para a função exponencial, vimos o que é uma série de Laurent, também classificamos singularidades com série de Laurent. Então, agora, para finalizar nossa aula, eu deixo para vocês dois exercícios para entregar. O primeiro deles é para calcular a série de Laurent da função e elevado a 3 sobre z, em torno do ponto z igual a zero e avaliar qual é o tipo de singularidade que esse ponto representa. Então, nesse caso, a gente já calculou a série de Taylor para e elevado a z. Então, basta a gente utilizar essa série para obter a série de Laurent de e elevado a 3 sobre z. Então, é parecida com o exercício anterior. A gente não precisa calcular a série do zero. Basta a gente utilizar uma coisa que nós conhecemos. O segundo exercício é para verificar qual o tipo de singularidade da função seno de z sobre z ao quadrado, que é um exercício parecido com o que a gente acabou de fazer também. Então, eu espero vocês na próxima aula.